Olá, boa noite a todos. Esse daqui é o Doutor Gestão, é o seu canal para que você possa aprender mais sobre gestão. E hoje estamos com os dois maiores especialistas em vendas que eu conheço. São as pessoas que eu sempre estou aprendendo, sempre peço conselhos e tem ajudado muita gente a vender mais. E aí, Alexandre, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai dar continuidade, inclusive, no tema que foi bem bacana semana passada, Brunão, que é como construir uma máquina de prospecção e ter previsibilidade de faturamento. Acredito que todo mundo quer vender mais, né? Todo mundo, quando a gente pergunta assim, qual que é o seu maior desafio, sempre vem a questão de vendas, porque as vendas, elas acabam aí viabilizando outras iniciativas da empresa, né? E a gente quer saber, né? Quer fazendo essa série de lives aqui para ver se existe alguma fórmula, se existe algum padrão aí para a gente modelar e ajudar aí a nossa audiência, os doutores e as doutoras aqui presentes a executarem aí esse projeto de vender mais. E agradeço aí o elogio que você fez, mas eu vou passar a palavra para quem realmente entende desse negócio, respira e transpira vendas, comunicação, marketing, que é o nosso amigo aqui, o Paulo Júnior. E aí, Paulão, o que você conta de novidade para a gente? Grande Alexandre, boa noite, Bruno, e boa noite a você, nossa audiência do canal Doutor Gestão 360. É isso aí, vamos dar continuidade aqui à nossa série, né? Ensinando os empreendedores, né, as empreendedoras, esses guerreiros aí que carregam o nosso país nas costas, a construir uma máquina de prospecção e ter previsibilidade de faturamento. Putz, eu sempre engasgo nessa palavra, nesse trava-língua Começou, aí. começou a sessão de trava-língua hoje. Começou. E é isso aí. E, assim, uma das grandes dúvidas, né, que as pessoas que chegam até nós aqui na agência têm é o que é inbound, o que é outbound, para que serve, como é que eu faço? E existe muita confusão também. Então, eu acho que nessa live de hoje, né, nesse segundo episódio, a gente entrar um pouquinho nisso, explicar, porque são coisas diferentes, tanto a prospecção quanto a qualificação dos leads que chegam através do inbound e do outbound é diferente, né? Então, para contextualizar, o inbound, ele utiliza mecanismos para atrair o cliente, né? Você precisa atrair e acompanhar esse cliente, eles vão vir até você, não é você que vai atrás deles, tá? Já o outbound, ele identifica quem possui o potencial para virar o seu cliente e é você que vai atrás desse cliente, tá? Então, você que vai fazer a prospecção do lead pelo outbound. Então, as ações de marketing são diferentes, né? No outbound, por exemplo, você rodar uma ferramenta para extrair dados do Google Meu Negócio, do Google Maps, né? Existem uma série de ferramentas também, o próprio Serasa, Casa de Dados, enfim, que você consegue identificar, buscar a sua persona, então você tem que, antes de mais nada, definir qual que é o seu cliente ideal, e com esses dados desse seu cliente ideal, você busca através de algumas ferramentas que tem no mercado e a prospecção na unha também, cara. Entrar no LinkedIn, né? Buscar conexão, jogar no Google, e aí você consegue identificar esses leads e abordar esses leads diretamente. Já o inbound, as formas mais comuns, né, de se atrair cliente através do inbound é rodando campanhas de tráfego, oferecendo e-book grátis, oferecendo um diagnóstico. Então, você vai rodar anúncios e esse cliente que vai vir até você. Tanto no inbound quanto no outbound, você precisa, o seu SDR, né, o seu Sales Development, ele tem que qualificar o lead para identificar se esse lead realmente tem potencial de se tornar o seu cliente, para aí sim ele passar para o executivo de vendas. Tá? Então, resumindo, né, o inbound é como se você escolhesse uma isca e esperasse o peixe fisgar lá.
outbound, você que vai jogar rede para pescar o peixe. Resumindo, é isso. Você explicando aí, Paulo, eu lembrei, quando eu comecei a minha carreira na área comercial, a empresa ela tinha um departamento e tinha ali umas 10 pessoas só para receber ligações de clientes interessados em comprar o serviço daquela empresa. E o que era feito? Essa pessoa, ela recebia a ligação, pegava ali os dados iniciais do cliente, né, qual que era o interesse dele, o que ele precisava e tudo mais, e depois passava para o time comercial. E era praticamente assim, 100% de taxa de conversão quando isso acontecia. Por quê? O cliente já estava no final do funil ali. Né? Ele já tinha pesquisado o telefone da empresa, já sabia o que ele queria da empresa, ele só estava esperando, que naquela época era um atendimento offline ainda, né? O digital estava começando, só estava esperando, no caso, a visita do executivo de vendas ali para fechar o contrato. Inclusive, o vendedor provavelmente voltaria ali com o contrato assinado daquela reunião. Isso eu estou falando de 1999, né? Na época não se usava os termos que a gente utiliza hoje, o inbound, o outbound, que já era feito na época, né? Uma das fontes, eu cheguei a prospectar muito, que aí no caso é o outbound e tudo mais, o vendedor, né, não tinha essas figuras que a gente comentou, do SDR, do pré-vendas ali, o vendedor, ele executava praticamente todas as etapas ali do processo de venda, e aí eu fazia a prospecção, olhando outdoor, fazia prospecção olhando anúncios em revistas, olhando anúncios em concorrentes, muitas vezes parando na frente, ali numa rua comercial, vendo a fachada da empresa, pegando o telefone, pegando um panfleto ali, e era feito esse processo que a gente falou hoje. E muitas vezes a gente tenta, vamos dizer assim, dar um glamour, usar alguns termos, né? O mercado mesmo, né? Principalmente o mercado digital, ele tem vários termos, várias siglas, e fica difícil da pessoa, do empreendedor, que não é o negócio dele, entender isso, né? E por isso que a gente fez questão de trazer ali a diferença de cada um e o que cada um faz hoje, né? O que o inbound o que o outbound até para ele ter clareza disso, que provavelmente ele já faz isso, só que não de uma forma estruturada e seguindo a evolução desse processo, né? Como eu falei, o modelo antigo, qual que é? O vendedor faz o processo de vendas de ponta a ponta. Ele prospecta, ele qualifica, ele marca a reunião, ele faz a reunião, ele assina o contrato, muitas vezes faz até o pós-venda, né? Mas vamos imaginar que a hora do vendedor é uma hora muito cara. É caro. Né? Um profissional, eu falo que a área de vendas hoje é a nova área da TI. Quando eu comecei minha carreira em vendas, existia o seguinte, né? A gente até quando ia avaliar uma oportunidade de trabalho, avaliava muito isso. O fixo era baixo, e a comissão era muito alta, porque aquele produto vendia bem. E quando você encontrava no mercado um fixo muito alto, as chances daquele produto ser uma venda mais demorada, uma venda técnica, uma venda mais consultiva, que tinha um tempo de um processo de venda mais longo, era um risco. E vendedor é muito isso. Vendedor gosta de vender, gosta de ver o resultado e é cobrado pelo resultado, né? Então, era uma coisa que a gente avaliava. Hoje eu vejo que existe uma escassez de bons vendedores no mercado, que quer realmente fazer o negócio acontecer, e o que está acontecendo? O fixo hoje está sendo mais alto, né? Então a empresa dá uma ajuda de custo ali mais alta para a empresa, para o vendedor, no caso, e a remuneração variável acaba sendo menor. Porque, cara, querendo ou não, estão antecipando o resultado daquele vendedor, e aí acaba mexendo na variável dele. Então, existe esse movimento no mercado, né? Vendas, a gente sabe que é o coração da empresa aí, faz o negócio girar, e é importante a gente se atualizar, né? O dono da empresa ter essa consciência. Muitas vezes eu falo com o pequeno e com o médio empreendedor aqui, que existe essa função de pré-vendas, e ele falou, cara, nem sabia que existia isso. Né? Acha que realmente existe a máxima, né? Quero vender mais, o que eu vou fazer? Vou aumentar meu time de vendedores. Mas será que essa é a solução? Ou será que eu posso usar estratégias, usar metodologias mais inovadoras, mais atuais, para fazer um resultado que eu estou buscando? Então, é importante a nossa audiência ter consciência de que existe essas variáveis aí hoje no mercado de vendas, na área comercial. É isso aí. E assim, o vendedor, como você disse, né, ele é caro.
E só que você tem que ter profissionais especialistas nas áreas que vão atuar, né? E é muito complicado para um vendedor fazer prospecção, qualificar, apresentar a proposta, cobrar follow-up, né? Então, ele acaba não se especializando em nenhuma área, né? Por isso que hoje é usado a figura do SDR, porque o SDR ele tem que ser um especialista em captar o seu lead e qualificar ele. E nem você comentou que você vê outdoor, pô, se o cara está anunciando em outdoor, eu vou abordar ele. Você já está fazendo uma qualificação, porque se o cara já anuncia em outdoor, cara, vai ser mais fácil você vender um outro tipo de mídia do que para um cara que nunca anunciou em outdoor e tem receio, não sabe qual que vai ser o retorno, se vai ter retorno ou não. Então, é importante isso você construir dentro do seu time, ter especialistas em captação e qualificação e especialistas em venda. E eu digo mais também, viu, Ale? Em determinados momentos, em algumas negociações, é necessário até mesmo a figura do gerente de contas e de um técnico, dependendo do que você vai vender, auxiliando o vendedor. Agora, imagina, o vendedor fazendo todo esse processo de captar, qualificar, tem que ter um cara com informação técnica, tem que trocar figurinha com quem vai atender esse cliente como CS. Então, assim, fica muito complicado. Outra coisa, o processo ele tem que ser uma esteira, né? Ele tem que ser, assim, rodando, uma engrenagem. Ele não pode parar, tem que ser produção. Agora, você imagina, o seu vendedor, ele vai lá, prospecta 100 leads e marca 20 reuniões com esses 100 leads. Cara, ele vai ficar 2, 3 semanas fazendo reunião, não vai conseguir prospectar. Quando ele terminar todas essas reuniões, entre uma apresentação, ele ainda vai ter que fazer as propostas, enfim, criar as apresentações, marcar a reunião de apresentação de proposta. Quando ele acabar esse processo desses 20 que ele começou lá em cima, cara, ele vai ter que recomeçar do zero. Se você tem um SDR, um cara fazendo a captação de lead e a qualificação, cara, a máquina não para. Ele entrega aqui embaixo, mas já tem produto para ele trabalhar aqui na sequência, entendeu? Então, você acaba tendo justamente a previsibilidade de faturamento. É verdade. Eu lembro, eu tinha um diretor que ele passava todos os dias no departamento, salão de vendas e tal, e ele chamava a atenção do vendedor que estava no salão de vendas. Ele falava assim, cara, quem ganha dinheiro no salão é cabeleireiro. O lugar de vendedor é na rua. Ele não admitia, cara, que o vendedor ficasse lá no salão e tudo mais. Justamente por conta disso. Fala assim, pô, você tem que estar falando com o cliente. Você tem que estar focado no resultado, né? Se você está fazendo alguma coisa aqui que não seja isso, é um problema. E outra coisa também que ele falava, assim, muitas vezes, né, para medir, na época tinha relatório de vendas, né? Então toda vez que você ia para a rua, você tinha que colocar os clientes que você ia lá. E aí, às vezes, o vendedor fala assim, pô, não fiz visita hoje e tal, mas eu mandei 200 e-mails. Cara, você não é pago para mandar e-mail, né? Você é pago para vender, né? Você ganha dinheiro vendendo, não mandando e-mail, né? E dava aquela sensação, cara, mandei e-mail para caramba hoje, tô cansado. Mas, cara, e o resultado disso? Né? Foi efetivo? Te gerou as reuniões? Gerou algum tipo de venda? Né? E a gente sabe que realmente tem que estar falando com o cliente, tem que estar no cliente que as coisas acontecem, né? Ele está falando exatamente ali o que você precisa. Mas, se você não tem um processo estruturado da forma que você passou aqui para a gente, né? Tem alguém ali fazendo a prospecção de forma recorrente, acaba tendo esses gapzinhos aí de, pô, esgotei tudo que eu tinha aqui, tem que começar tudo de novo, e até gerar o resultado de marcar a reunião, mandar as propostas, fazer follow-up e tudo mais, já se perdeu um período precioso. E outra coisa também que eu vi nesse período que eu trabalhei na área comercial, é que o vendedor, ele não gosta de prospectar, cara. Ele acha que é um processo chato, e aí ele acaba fazendo de qualquer jeito, né? E aí, uma hora a conta chega. Por não fazer o processo de forma estruturada ali, ele vai começar ali a não ter as vendas que ele precisa ter, vai começar a questionar o trabalho dele e tudo mais, e aí
tem uma tendência de queda. Quando eu jogava futebol, eu era goleiro. E quando perguntava, né, qual que é a defesa mais importante para você quando você está jogando? Era a primeira defesa. Era a defesa que me dava confiança. E eu comparo muito isso com o vendedor. Se o vendedor está confiante, se ele está bem ali, executando a tarefa dele, você pode mandar qualquer lead para ele que ele vai reverter aquilo, ele vai converter, na verdade, né, aquilo. Mas se ele entra no looping de, cara, estou fazendo prospecção, estou tomando muito não, você está atrapalhando o emocional do vendedor. E, consequentemente, o resultado dele. Então, você conseguir deixar o vendedor focado no que ele é bom, que é estar na frente do cliente, fechando o negócio, fazendo o negócio, é o melhor dos mundos. Vale a pena investir num pré-vendas para fazer esse processo, ou mesmo nas formações aí, né, Paulo, que a gente tem, as ferramentas que a gente tem hoje aí, que com certeza vai ajudar. Mas estou falando muito, vou passar para o Bruno Cunha. Não, na verdade, eu tenho uma dúvida aqui, já para os mestres das vendas. Pessoal, para o vendedor que ele está nesse estágio de desânimo, cara, desistiu. Como que a gente reverte esse estágio psicológico de desânimo? Legal. Teve uma empresa que eu trabalhei, Bruno, que olha como era o processo seletivo. Era uma pergunta só. O gestor lá, o gerente, chegava para o vendedor e falava assim, você tem dívida? E ele falasse que ele tinha dívida, ele estava contratado. Porque o gestor falava assim, cara, eu já trabalhei com vendedores que tinham uma vida financeira muito bem estabilizada e com vendedores que estavam assim, cara, devendo para todo mundo, com nome sujo e tudo mais. E ele fez ali um estudo que mostrava que o vendedor que precisava, ele rendia muito mais do que o vendedor que estava acomodado. Olha isso, cara. E era verdade, né? Na época, essa empresa, ela era a terceira, quarta do mercado. Então, tinham duas empresas que eram líder, tinha uma empresa que era intermediária ali, ele era o quarto player do mercado. E realmente, cara, você tinha que estar com a faca nos dentes e sangue nos olhos, porque senão você não vendia. Cara, você tinha que pensar em estratégias diferentes ali para fazer o negócio acontecer. E o gestor, o que ele falava, cara? Esse gestor, ele ligava todo dia de manhã para o vendedor para dar um gás no vendedor. Cara, você podia estar desanimado, mas você recebia a ligação dele e falava assim, cara, não tem como fazer diferente hoje. Esse cara, ele acredita em mim, ele está preocupado em que eu regularize a minha situação, que eu conquiste os meus sonhos e tudo mais. Então, eu vejo, respondendo a sua pergunta, Bruno, o gestor ali, ele tem que realmente ter um trabalho de coaching com o vendedor que está embaixo. Ele sabe que o cara é bom, ele gera resultados ali, ele só está numa fase que não é tão boa, né? Então, ele tem que trabalhar isso daí, mostrar que está do lado dele, cobrar, lógico, fazer a gestão ali da forma que tem que ser feita, mas mostrar que ele está ali para ajudar o cara a superar esse desafio, que é só uma fase que ele está passando e que ele vai superar com garra, com dedicação, com disciplina, ele vai conseguir superar esse desafio, cara. E como esse gestor ele pode se desenvolver, que isso é uma ferramenta, esse coaching é uma ferramenta de gestão, tanto para o vendedor, mas todo gestor ele tinha que saber. Sim. Dizem que é uma pesquisa da Ernst Young, que no futuro próximo, todos os gestores vão ter que ter uma formação em coaching. Então, a visão é ter uma formação em coaching focada em gestão. E, além disso, buscar conhecimento. Exato. E, para isso, não deixem de assistir aqui os outros vídeos do Doutor Gestão. Aqui tem muito conhecimento e ele é feito para você. Legal. E até aproveitando nessa linha do Doutor Gestão, que tem muito conteúdo, tem muito conteúdo rico aqui que vai ajudar você a extrair o melhor aí dos seus colaboradores, do seu time. Tem uma ferramenta, fugindo até um pouco do tema, hein, Paulo? Mas eu acho que é pertinente dessa dica aqui. Tem um livro chamado Inteligência Positiva, e só pesquisar aí, Inteligência Positiva, Xard Chamini, que é o autor, e ele tem um teste lá, é um teste de QP, que é um teste de inteligência positiva. E nesse teste ele consegue ver
o quanto o vendedor, ou caso o colaborador dele, está usando a cabeça dele a favor dele, no livro ele fala que é o modo sábio, e quanto o vendedor ou o colaborador dele está usando a cabeça dele no modo sabotador. E esse livro é baseado numa pesquisa, e ele, na pesquisa, aponta que equipes que tenham um QP com um mínimo 75 ou acima, geram 34% a mais de resultado. Imagine seu time comercial gerando 34% a mais de vendas. Acho que qualquer empresa aqui gostaria de ter esse resultado, né? O que é bom já pode ser melhorado. Então, vale a pena aplicar esse teste aí na equipe. É um teste que tem gratuito para você fazer uma média ali. Qual que é o QP do meu time aqui? Será que ele está levando os meus resultados para baixo? Ou será que ele está impulsionando os meus resultados? Vale a pena investir alguns minutos nisso daí. E outra, né? Se não está ainda, já entre já no nosso grupo, na nossa comunidade do WhatsApp, que lá você vai ter acesso aí ao Paulo, ao Bruno, vai ter o meu contato lá direto também. E legal saber se você conseguiu aplicar isso no seu time aí, além das outras estratégias que nós estamos trazendo aqui nessa série de conteúdos aí, pensando em alavancar o seu resultado de vendas. É isso aí. Eu queria trazer aqui para essa reta final, nós falamos, né, do inbound e do outbound, e eu queria traçar um comparativo aqui com as diferenças, pode ser, pessoal? Bora. 5, 10 minutinhos? Então, vamos lá. No inbound, a comunicação ela é indireta, né? Então, você vai soltar uma isca, seja através de tráfego pago, oferecendo um e-book, enfim, e vai aguardar o lead vir até você. A comunicação no outbound é direta, você que vai atrás, você vai ser o hunter, né? A gente até falava... É o caçador. É o caçador, você vai ser o hunter. Voltando a frisar que é muito importante você qualificar esse lead antes de mandar para o vendedor, porque senão você vai sobrecarregar o vendedor e ele não vai também conseguir ter os resultados aí que você espera. Então, a iniciativa de contato no inbound parte do cliente, no outbound parte do vendedor, do SDR, para ser mais preciso. O ideal é que você tenha um SDR fazendo essa prospecção. Com relação a canais, né? Canais de prospecção. Então, no inbound é blog, site, social media, tráfego pago. E no outbound é o cold mail, cold call, uma mensagem direta, um WhatsApp marketing. E com relação a retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento no inbound, ele é mais lento. Por quê? Porque você espera o cliente chegar e vai trabalhando ele, vai trazendo, esquentando ele ao longo da jornada, ao longo do seu funil de vendas. Já no outbound, o retorno sobre o investimento ele é mais rápido, né? Porque é você que vai conduzir o cliente pela jornada, né? Esse lead, você que vai conduzir esse lead pela jornada. Então, o que vai, assim, um dos fatores fundamentais para que você construa essa máquina, né? Essa máquina de prospecção, para que você consiga ter previsibilidade nas vendas, é você construir uma equipe de outbound focada 100% na prospecção. Hoje existem uma série de ferramentas no mercado que facilitam essa prospecção e vocês vão conseguir ter bastante resultados e ter justamente o resultado previsível. O que vai gerar o resultado previsível é essa máquina rodando, passando o bastão. Sabe aquela corrida de revezamento, né? Revezamento 4 por 100? É isso o processo, é revezamento 4 por 100. O SDR faz a captação, o closer fecha, passa para o gerente de contas passa para a equipe desenvolver o projeto. Então, é isso que vai fazer a máquina rodar e sua empresa aí ter realmente uma máquina de prospecção de clientes. Excelente, Paulo. Eu sempre lembro, né, cara, eu gosto muito fico imaginando, na verdade, né? Você tá no shopping, cara, e aí você olha para dentro da loja do shopping lá, tá o vendedor lá de braço cruzado, apoiado, sentado,
Eu falo, cara, o que será que essa galera está fazendo, né? Será que realmente está esperando o cliente entrar na loja, o cliente cair do céu? Eu vejo que com tantas funcionalidades que existem hoje aí, tantas ferramentas, eu acho que é inadmissível, né? O empresário, o empreendedor falar assim, cara, não estou vendendo. E eu sou muito questionador, eu pergunto, legal, não está vendendo, mas por quê? Quantos clientes você falou? Né, eu conversei outro dia com uma empresária, ela estava falando, eu acho que eu vou voltar para a CLT e tudo mais, empreender não é para mim. Eu falei, pô, quantos clientes você teve aí no período? Tive 2 clientes, em 2 anos, 2 clientes, um cliente por ano. Caramba, é pouco, né? E quantos clientes você falou? Eu falei, acho que com uns 20 clientes. Então, pô, cara, 2 anos, 20 clientes prospectados e 2 vendas. Será que se tivesse um processo estruturado e contínuo, não teria revertido esse jogo antes? Né? Saído de receber compra para fazer venda. É isso. Muitas vezes, né, você está recebendo compras, né? O cliente está comprando de você, não é que você está vendendo para ele. E a gente tem que fazer essa avaliação. Será que eu estou vendendo ou será que o meu cliente está comprando de mim? Porque uma hora ele pode deixar de comprar. E aí? O que você vai fazer? E é uma taxa de conversão alta essa, cara. Se você for olhar o volume... Se você for olhar o volume, é uma baita 10%. de uma taxa de conversão. Então, se ela prospectou 20 e fechou 2, cara, se ela prospectar 200, ela vai fechar 20, cara. Então, é justamente isso, é construir essa máquina de prospecção e ir escalando ela. Porque uma vez que você define e você tem todas as métricas, você vai começar a escalar o seu negócio. Então, por exemplo, se com um SDR eu atendo 3 vendedores, em média, né? Se seu ticket não for muito alto, um SDR ele consegue munir com leads de 2 a 3 vendedores. Então, se com um SDR, 3 vendedores, eu consigo, sei lá, 20 vendas por mês, cara, se eu colocar 2 SDR e 6 vendedores, eu consegui 40. Mas você tem que ter tudo mapeado, toda a estrutura definida certinho, método de prospecção, perfil de cliente. Depois é só escalar. É isso. É isso. E para vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de curtir e deixem um comentário. Boa noite e até a próxima. Até a próxima, aí, doutores e doutoras. Até a próxima. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha aí com a sua lista de contatos, que vai vir muita coisa boa por aí. Um abraço, boa noite.